Bom dia, meus queridos alunos do primeirão. Hoje vocês vão ter uma aula chamada Alteridade e Identidade. Desculpa, é o contrário. Identidade e Alteridade. É a continuação da aula 7 e 8 de vocês, tá? A gente teve a introdução a esse assunto na aula anterior. Hoje a gente vai dar uma aprofundada nesse assunto. Então vocês foram introduzidos à ciência da antropologia, que vamos dando uma revisada rápida. É uma ciência que estuda o ser humano, é o principal objeto de estudo dessa ciência, mas em especial começou-se um interesse pelas civilizações além da Europa nessa época, né? Que tinha uma configuração bem diferente das civilizações europeias. Isso gerou uma curiosidade e uma necessidade de entender aqueles modelos civilizatórios. Uma vez que na Europa havia uma ideia de que somente o nosso modelo civilizatório é o correto e todas as sociedades tendem a ser assim. E aí eles caíram do cavalo, né? E basicamente descobriram através dos estudos da antropologia que eles não são o único modelo civilizatório. O ser humano é muito mais criativo que isso e ele é capaz de criar outras formas de viver, socialmente falando, né? Que até inclusive vai ter um questionamento sobre essa palavra, né? Sociedade e cultura. Qual que é o elemento realmente que fez o ser humano se diferenciar dos demais bichos? A nossa capacidade de se agrupar, que é a sociedade, ou a nossa capacidade de, além de se agrupar, ter elementos em comum, que é a cultura? Fica a dica que para os antropólogos, obviamente, é a cultura. É a nossa incrível capacidade de conseguir criar um sistema de valores únicos em grupo, né? Únicos eu falo assim, em relação aos outros, tá? Então, o primeiro slide chama-se escolhas culturais, tá? E tá entre aspas, não por um acaso, vou explicar a palavra escolhas. Cada grupo humano desenvolveu uma forma abstrata de entender as coisas, baseadas em necessidades ou na relação que tinham com as coisas para a vida. Isso cria uma particularidade humana, diferente de muitas pessoas acreditavam que geneticamente criamos diferenças. É mais o elemento das escolhas culturais que determinam as sociedades ou os grupos humanos de fato e não puramente uma potência genética, né? Um fator genético. Então aqui eles estão querendo dizer o seguinte, não é só o formato do cabelo, do rosto, a cor da pele que determinam a cultura. Se fosse assim, todas as culturas indígenas seriam exatamente iguais. Todas as culturas africanas seriam exatamente iguais, né? E a própria cultura europeia também seria exatamente igual e não é, né? Asiática, a mesma coisa. Então, assim, na verdade não é um fator físico que determina a diferença entre um humano e outro. É o fator, na verdade, cultural, que é esse sistema de valores que eles vão criando a partir da necessidade que cada grupo sente e também da relação simbólica que eles têm com a vida, com as coisas que acontecem socialmente e individualmente, tá? Isso vai fazer cada grupo ter particularmente uma religiosidade, ter um tipo de um modelo de organização social. Então, enquanto alguns grupos acreditam que centralizar numa espécie de estado é uma forma social boa de se conviver por conta de problemas periódicos que eles tinham, né? Essa organização de estado poderia ajudar contra esses problemas. Outros grupos mais nômades, né, que se deslocavam mais, tinham necessidade de criar um outro tipo de relação com a vida que não fosse tão enraizado quanto esses grupos de estado, de permanecer no mesmo espaço e que ao mesmo tempo correspondessem à necessidade tanto simbólica que a gente tem de viver, quanto também a necessidade física, né, dos materiais, tá? Necessários para se viver. Então, as concepções evolucionistas do século XIX eram etnocêntricas em vários aspectos, quando acreditavam que toda a finalidade de uma sociedade fosse chegar ao mesmo resultado social. Na prática, não é assim que ocorrem as civilizações, tá? As socializações, quer dizer. Gente, essa visão dos europeus de que essa sociedade é mais evoluída, essa é menos evoluída, era uma visão extremamente errada, né? Extremamente preconceituosa de outras civilizações. Tanto é que as colonizações do século
XV até o século XIX vão ser movidas por essa mentalidade. A gente vai fazer essa sociedade evoluir, né? Elas precisam chegar no mesmo estágio social que nós e viver como nós vivemos. E aí sim eles vão poder dizer que eles são uma sociedade, né? E na verdade não, pessoal. Como eu disse, o ser humano foi bem mais criativo que isso e conseguiu criar vários modelos de vida social diferente, baseado nesses valores culturais, tá bom? O que acontece é que os europeus eram extremamente arrogantes e acreditavam que eles eram mais evoluídos do que todo mundo, tá? Esse sentimento aí, o antropólogo William Graham, que vai falar muito sobre essa questão aí do eurocentrismo, né? Ele vai falar que isso demonstra como grupos sociais se sentem mais importantes que outros. A antropologia, por sua vez, é contra essa visão eurocêntrica, que culminou nas colonizações do mundo todo e, em contraposição a isso, apoia a diversidade cultural, né? E aí eu vou explicar por que a antropologia vai apoiar a diversidade, mas antes eu preciso dizer, né? Eu preciso ler um trecho de como os europeus viam o resto do mundo, que era diferente deles. Eu vou ler então um trecho da obra do Denis Kush, A Noção de Cultura e as Ciências Sociais. A civilização é então a definição de um processo de melhoria das instituições, da legislação e da educação. A civilização é um movimento longe de estar acabado. É preciso apoiar e que afeta a sociedade como um todo, né? Começando pelo Estado, que se liberar de tudo o que é ainda irracional em seu funcionamento. Finalmente, a civilização pode e deve se estender a todos os povos que compõem a humanidade. Se alguns povos estão mais avançados que outros nesse movimento, a França particularmente, estão tão avançados que já podem ser considerados civilizados, todos os povos, mesmo mais selvagens, olha só, têm vocação para entrar no mesmo movimento social e civilizatório. O que os mais avançados têm é que o dever de ajudar os mais atrasados a diminuir essa defasagem. Gente, se fosse ainda com o intuito de falar, nós temos uma tecnologia que esse povo não tem, pode favorecer ele, nós vamos levar até ele, que é o intuito de alteridade, não seria ruim. O problema é que ele está colocando a França como um estado maior e mais desenvolvido do que todo mundo. E ainda querendo dizer que a França tinha a função de colonizar outras partes do mundo, que é o que vai acontecer mesmo na África, né? E ensinar os seus valores para fazer aquela civilização avançar. Era, na verdade, uma ideologia extremamente preconceituosa, xenofóbica e muito, muito pautada na ideia de que a cultura é inferior à civilização. E aí os antropólogos invertem essa lógica. Falam, peraí, não. Antes de haver qualquer ideia de civilização, veio a cultura. Então, para ter civilização, precisou ter cultura. E aí, para você poder dizer que um povo culturalmente diferente do seu automaticamente é selvagem, você tem que ser muito preconceituoso, né? Você tem que se ver como mais importante do que os outros, tá? Então, a diversidade cultural é o campo aí de estudo da antropologia. E aí vem a questão da alteridade. A relação entre os membros de uma mesma cultura é identidade. A relação dos membros entre culturas diferentes é alteridade. Então, quando você se relaciona com pessoas que têm a mesma visão religiosa que você, falam a mesma língua, têm os mesmos elementos culturais, são elementos que ligam-se à sua identidade. Então, a sua relação com aquela comunidade tem a ver com a sua relação com a sua identidade. Da mesma maneira que para um judeu, ele manter a religiosidade foi uma forma de resistência de uma cultura, de um povo, né? A gente vai ver isso acontecendo de várias formas, como aconteceu com o candomblé no Brasil e a Umbanda, né? Foi uma maneira dos povos que vieram da África manter a sua cultura, né? Então, nesse sentido, é a relação minha com a minha identidade, do que eu quero que preserve-se nela e da minha forma de autoafirmar essa identidade. Olhando por um outro ponto de vista, né? Eu tenho a alteridade, que é quando eu me relaciono com uma pessoa que é de outra cultura, que tem uma
cultura, às vezes, totalmente diferente da minha. É a mesma coisa que, sei lá, eu me relacionar com um indiano. Desses indianos aí que vai no Facebook e comenta as fotos, sabe? Então, mais uma indiana, né, no caso, que seria mais coerente com o meu caso. E aí eu vou perceber que apesar de a gente ter elementos em comuns, né, que é essa coisa de usar as redes sociais, que é essa coisa da globalização, né, dos costumes, a gente tem elementos completamente distonantes, diferentes, né, que são os elementos da minha cultura, da minha identidade e os elementos da cultura e da identidade da mulher lá indiana, beleza? Então, nesse sentido, quando eu me relaciono com essa pessoa, eu estou fazendo uma prática de alteridade. Essa prática de alteridade é essencial para eu entender a minha própria humanidade, para entender isso que eu falei, que o ser humano é muito mais criativo do que a gente achar que só a nossa realidade é plausível, e ela também é uma relação impressionante no sentido de formação dos meus próprios valores, porque quando eu me relaciono com uma pessoa de uma cultura diferente, eu não tenho que exterminar aquela cultura. Não tem que ser que nem o que eu acabei de ler, não, porque a França tem que exterminar essas culturas, não. Eu tenho, na verdade, saber que aquilo é fundamental para a minha própria identidade ser vista como uma cultura. Então, quando eu me relaciono com uma cultura diferente, eu aprendo sobre aquela humanidade, mas o reflexo disso é que eu entendo melhor a minha. Eu entendo melhor os limites, inclusive culturais, até onde eu considero algo aceitável ou não, por exemplo, tá? Então, essa indiana, por exemplo, ia achar abominável eu comer carne, por exemplo, na frente dela, né? Carne de vaca. Porque para ela isso seria uma ofensa, né? Porque é um elemento da cultura religiosa de lá. Só que se ela tiver um valor parecido com os valores ocidentais, ela não vai se assustar, né? E aí ela só consegue ter essa relação com os valores ocidentais quando tem essa abertura da alteridade, tá, meus queridos? Então, continuando, no mundo atual temos uma cultura de massa, uma espécie de condicionamento para que todos ajam da mesma maneira, bem como pensem. Por quê? Se você criar um monte de gente com práticas parecidas, você cria um monte de gente com pensamentos parecidos. Porém, existe um limite disso, que é o que eu vou falar agora, tá? Isso, porém, é impossível de ser praticado na sua totalidade, porque mesmo havendo massas, temos exemplos de povos que querem se autoafirmar. O exemplo disso são as lésbicas, os gays, bissexuais, trans, que são os LGBTs, os negros, as mulheres, os imigrantes, etc. Então, a gente vê que apesar de ter uma cultura de massa que faz a gente ter costumes parecidos, não quer dizer que a gente se vê de maneira parecida, que eu me identifico com o que está estabelecido como cultura predominante, que é essa cultura que está no poder. Então, se eu tenho uma cultura predominante machista, racista, homofóbica, não tem como, né, gente? É uma questão de autoafirmação da minha identidade. Não tem como eu me identificar com aquilo. Se eu me identifico com aquilo, é porque no fundo, eu não tenho noção da minha identidade. Eu não tenho noção a que local eu pertenço dentro dessa cultura, dessa sociedade. Então gera uma coisa meio constrangedora mesmo, né? Mas é muito comum, infelizmente, né? O Gessé Souza, ele fala nas leituras sociológicas dele que existem dois tipos de negros do Brasil. O negro que trabalhou, né, na senzala, que morava na senzala, que trabalhava no campo, que realmente sofreu e conscientizou-se daquele sofrimento e se virou contra a escravidão, e o negro que vivia na Casa Grande, que era aquele que era mais próximo do senhor e que acabava criando o mesmo valor que o senhor. Então era um negro que muitas vezes reproduzia valores racistas. Louco, né? E isso é uma coisa que o Gessé Souza identificou como uma parte da estrutura brasileira, inclusive do racismo estrutural, né? Esse racismo que está nas instituições e que ele é replicado através dessa mentalidade de que não tem problema nenhum ter esse racismo, né? É que é natural, na verdade, né? E aí o Durkheim, por exemplo, ele fala que tem esses grupos que querem se sentir diferentes dentro de uma sociedade. E para se sentir diferenciados, eles buscam privilégios, né? Eles buscam realmente essas diferenças. Então, vamos falar francamente. A gente tem grupos no Brasil que gostam do racismo, que querem o racismo, e que não só querem o racismo, como eles acreditam que isso é um fator que diferencia eles dos outros, né? Complicado, né, galera? Não tô dizendo que é legal, não. Estou dizendo que existe.
E aí, quando a gente faz essa análise antropológica, a gente percebe que nada é acidental. Não é porque esse grupo é ignorante, basta eu ir lá conversar com eles que eles vão mudar de ideia. Gente, isso é ingenuidade. Existem grupos que são realmente a favor do extermínio de uma etnia, de pessoas, né? E quando a gente fala uma etnia, a gente está falando de pessoas. Então, são grupos que acham que são mais especiais porque são brancos, né? E que acham realmente que tem que exterminar os negros. Porque para eles, a única maneira de manter a branquitude pura deles é acabar com o que eles consideram outras raças inferiores a eles. Então aí a gente tem uma confissão, entre aspas, da antropologia que sim, existe mesmo essa galera, né? Agora, não é errado eu querer ser diferenciado socialmente. O que é realmente abominável é você fazer esse tipo de ação que eu comentei, como no caso do racismo. Sentir-se diferenciado é normal, o ser humano gosta disso. Mas querer ser privilegiado já são outros 500, é outro nível de intensidade dessa ideia, tá? Então, aí a gente tem exemplo, né, dessa questão dos grupos que têm força política e grupos que não têm, né? O que chamamos de minorias sociais são grupos numericamente que podem ser mais vastos do que a gente imagina, mas politicamente têm pouca influência. Um exemplo disso são as mulheres, que têm apenas 3% de representatividade política nos ministérios atuais, mas compõem mais de 50% da população social. Aí a gente vê essa coisa que eu falei, da mesma maneira que tem 2 tipos de negros na história do Brasil, a gente tem 2 tipos de mulheres também. A mulher que se sente beneficiada pelo machismo, porque ela é privilegiada, mas ela pode sim em algum momento se virar contra. Mas vou dar um exemplo clássico. Tem mulheres que quando vazam nudes delas na internet, elas se suicidam. Porque o hate social que ela vai receber, a punição social que ela vai receber é muito grande. Infelizmente a gente teve casos assim até aqui em Itaquaritinga, né, galera? É triste. Mas tem mulheres como a Carolina Dickmann, que são mulheres da alta elite brasileira, que quando vazou o nude dela, criaram uma lei contra isso. Aí você vê a diferença social entre o caso de uma mulher trabalhadora que vaza um nude e o caso de uma mulher da burguesia, né? E nesse sentido, a Carolina Dickmann, por mais que ela fez uma coisa que aparentemente foi feminista, ela não é a favor da emancipação de todas as mulheres. Ela nunca se colocou a favor do feminismo, né? Então, ela é essa mulher, esse exemplo de mulher que eu falei que é privilegiada e que não vê na causa feminista algo realmente relevante. Afinal, o que muitas mulheres lutam para ter como direito, ela já tem, porque ela é privilegiada, tá? Então, assim, continuando, dentro desses grupos que dominam, imagina, né, mulheres, 3% de representatividade no Senado e são mais de 50% da população, não faz sentido, né? Dentro desses grupos que dominam a sociedade está o que o Durkheim chamou de princípio de normalidade. O grupo impõe seus valores a todos, sendo assim uma minoria numérica, mas em termos políticos a maioria, e culturais também, porque às vezes eles conseguem impor essa cultura dominante. Então eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, as famílias mais ricas do Brasil são 6 famílias. Quantos brasileiros existem no mundo, inclusive? 203 milhões. Essa é a população total do Brasil, que corresponde a 3% do mundo. A população do Brasil inteira, em comparação a 6 famílias que dominam todo o sistema político, econômico, midiático do Brasil. Olha a diferença social berrante entre uma coisa e outra. Quem é a maioria? O povo. Quem é a minoria? Essas pessoas. Quantas essas pessoas detêm de riqueza? 100%, praticamente. Eles deixam 3% para o resto da população ficar se degladiando. E aí? Como que eu explico isso? E aí, essa minoria, essas 6 famílias, impõem os valores dela para todo mundo. O que elas falam que é um valor social, que é o normal, por isso esse princípio de normalidade, porque é o que é considerado normal, é o que os valores dessas famílias. Então, por que vocês acham que o feminismo incomoda tanto? Porque, por exemplo, o feminismo bate muito nessa tecla de normalidade, assim como o movimento do orgulho preto e como o movimento LGBT.
Eles batem muito nessa tecla de, peraí, como assim dá 3 milhões de pessoas numa parada LGBT e a gente é minoria? Minoria política. A gente é um público muito grande, né? Se deu 3 milhões é porque tem muito mais. Essa é a lógica, né? No Brasil inteiro. E aí você pensa, se você é uma quantidade de gente tão grande que você pode ser chamado de povo LGBT, por que que ainda não é normal você ser trans? Por que que ainda não é normal você ser lésbica? Porque esse princípio de normalidade está dominado por essas elites, entende? Da mesma maneira que a religiosidade cristã é normal na visão das pessoas, mas o candomblé, que é uma religiosidade africana, não. É considerado uma coisa errada. É considerado até uma religiosidade ruim. Entende? Então esse princípio de normalidade controla o que a gente chama aí das escolhas culturais, né, da sociedade. Mas isso não quer dizer que todo mundo acata. Olha como é complexo estudar o ser humano, né, gente? E aí, basicamente, eu deixo vocês com essa última reflexão, tá? E espero que vocês todos estejam bem, tá bom? Espero que vocês, inclusive, estejam se cuidando. Até a próxima, meus queridos, e se cuidem!